Bom, o primeiro contato que eu tive com esse lado de pesquisador e estudioso do Zusa, né? Arrigo Barnabé. Já de um ponto de vista biográfico também e de como é que as coisas se refletiam no social, né? Foi através de um LP duplo que foi gravado pela RCA Victor. O Zusa conversando com Orlando dia Silva. 3 de outubro de 1915. Foi uma comemoração, é uma data comemorativa da carreira do Orlando Silva, eu acho. É muito legal, muito interessante, assim, fascinante. Era violonista. Eu ouvi muito, demais, esses dois LPs. Ele só não foi para o exterior. Fiquei interessado em... Eu conversei com o Zusa, inclusive, e ele me disse que ele tinha mais fitas, tinha mais coisas gravadas e tal, né? Porque eu comentei com ele que eu adorava esse LP duplo. E ele falou que tinha mais coisas e tal, eu queria ver, enfim, aquelas coisas da vida, né? A gente acaba não tendo acesso. Mas agora, quando eu fui chamado para participar desse projeto, que envolve uma divulgação dos arquivos do Zusa, né? Eu fiquei muito interessado na parte de entrevistas que ele fez. Essas entrevistas ele fez e usou num livro para explicar a Bossa Nova. Quer dizer, ele estava tentando fazer uma pesquisa sobre como a Bossa Nova surgiu e como é que ela repercutiu, né, na música brasileira, né? E para isso ele entrevista e grava, né, em áudio, mas é uma coisa maravilhosa porque você está escutando a fita com o Tom Jobim, com o Vinícius de Moraes, na época, falando, isso em 68, né? E o Zusa sempre perguntava, uma coisa que ele queria saber, era sobre o período entre 58, que é quando é gravado o disco com a Elisete Cardoso, cantando músicas do Tom Jobim e do Vinícius, e onde o João Gilberto pela primeira vez aparece tocando violão, né? Ele toca no Chega de Saudade e no Outra Vez, né? 58, que seria esse marco inicial, né, da Bossa Nova, e 68, que já estamos vivendo os festivais, já vai começar o festival onde o Caetano e o Gil estouram com Alegria, o Domingo no Parque, uma mudança, né? E o Zusa, nesse trabalho, nessas conversas dele, ele acaba ajudando a gente a ter uma melhor percepção dos diferentes programas estéticos que foram gerados na música popular brasileira, né? Nesse momento, a partir do momento da Bossa Nova, né? Então, isso foi muito interessante para mim, pessoalmente, né? Porque é uma coisa que sempre fica meio enevoada. Como é que surgiu essa sigla MPB, né? Como é que a Bossa Nova virou MPB, né? Todas essas questões, né? Alô? Alô? Alô, atenção. Alô? Alô? Essa é a entrevista com Johnny Alves. Entrevista com Sérgio Ricardo, dia 21, 10 de outubro de 61. De novembro. Entrevista com Ronaldo Boscoli, no dia entrevista com Elis Regílio, 1967. Primeira pergunta é, você conhece alguma pergunta que será feita? Você conhece alguma pergunta que vai ser feita? Sobre a sua vida, a biografia tem que seguir, você me marcar na qual a influência contém da sua carreira. Baú do Zusa. Alô, ok, então agora é o bate-papo. Alô? O ano de 1967 começa com a notícia de uma nova Constituição. A sexta carta da história do país e a quinta da República será implementada com finalidades específicas, como enfraquecer ainda mais a autonomia política dos estados e municípios e expandir o poder da ditadura instaurada com o golpe de 64. A Constituição é promulgada em 15 de março,
No mesmo dia, toma posse o general Arthur da Costa e Silva como novo mandatário do Brasil, um presidente eleito de forma indireta, sem adversários e sem a possibilidade de ser derrotado. Seu slogan poderia ter sido: "Vote em mim, porque se não for eu, sou eu mesmo." Corre a boca pequena que um movimento armado, liderado e organizado pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, instalou-se na região do Araguaia, na divisa entre os estados do Pará e do Maranhão. A guerrilha do Araguaia passa a entrar para a história. Trata-se de um grupo formado por aproximadamente 80 pessoas, em sua maioria jovens combatentes ex-universitários. E por falar em jovens, em julho daquele ano, o número 16 da revista Realidade aponta que será realizada uma grande pesquisa a respeito da juventude brasileira, algo de extrema importância, tendo em vista que a metade da população do país, aproximadamente 43 milhões de pessoas, é formada por menores de 21 anos. Naquele 24 de julho de 1967, Zusa Homem de Melo grava uma entrevista com o jovem Chico Buarque de Holanda. Você pode propor 1000 coisas com uma música de caráter político mesmo, propor 1000 coisas muito válidas. E você pode propor uma coisa muito válida também falando de amor. Tá? E você não pode ter a ideia que você está falando de política, você vai fazer uma revolução com isso e mudar o mundo. Música é música, eu acho isso, entende? Eu acho que o compositor deve ter essa humildade, entende? Não achar que vai mudar o mundo, entende? Pode contribuir com alguma coisa. Mas contribui da maneira que você pode, da maneira que você pensa, da maneira que você é. Não adianta você pensar que você faz uma música política de reivindicação e blá blá, você vai mudar o mundo. Não muda. Pode contratar um negócio como você, com uma música de amor, você pode dar uma alegria para isso. Eu nunca imaginei que fosse escutar o Chico Buarque com 23 anos de idade, né, dando essa entrevista para o Zusa, né, e eu tive essa felicidade de ter acesso a esse material. E eu me lembro que em 67, quando foi feito isso, 24 de julho de 1967, o Chico Buarque tinha 23 anos de idade, né? Ele estava lançando o seu segundo LP, Chico Buarque Volume 2. Eu ouvi muito esse LP, muito. Tinha Noite dos Mascarados, que eu adorava. Nossa, era uma música de carnaval, né? Com um diálogo entre dois namorados, né? Tinha o Quem Te Viu, Quem Te Vê, né? O Chorinho. Tinha a televisão. A televisão é uma música que eu gosto muito, eu gostava muito. É interessante porque o Chico, ele nessa entrevista, que a gente vai ouvir alguns trechos aqui, né? Ele fala sobre algumas preocupações formais que ele tinha na hora de compor a música, né? O Zusa pergunta para ele, né, se ele se preocupa em usar gírias atuais ou não, né? E ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre vamos dizer, uma certa aspiração à perenidade, né, que ele deseja para sua obra, né? Ele fala, não espero que daqui a 100 anos estejam cantando minha música, mas que daqui a 20 anos ainda cantem minha música e que não haja nenhuma estranheza, né? Que as pessoas compreendam, né? Nas minhas músicas, por exemplo, eu procuro, por exemplo, como é um exemplo formal, procuro fugir das gírias de momentos, de personagens momentos. Agora, você não pode dizer, por exemplo, a música se desgasta com uma rapidez cada vez maior, por causa da televisão, por causa do consumo, de utilização e tal, a música vai se consumindo. Então é válido você hoje fazer uma música de crônica, de crítica, por exemplo, a um acontecimento desse mês. Esse mês choveu muito em São Paulo, por exemplo. Então você faz uma música, chuva e tal, e faz uma música brincando com isso, contando a história disso, blá blá. A música vai se consumir tão rápido
que ela foi válida. Agora, se for fazer uma música falando de uma coisa que aconteceu hoje, acontece século que vem, e a música permanece também, entende? Agora, ela pode não ter o impacto e o imediatismo que a outra teve. Agora, eu não crio limite. A sátira de costumes, por exemplo, sempre existiu na música brasileira mesmo. No El tem muita coisa assim, por exemplo. E ele cita como exemplo uma música que a Nara Leão queria gravar, né? E que falava do Russinho, que era um jogador do Vasco ou do Flamengo, não me recordo aqui, e que ia andar uma barata. A barata era o nome de um carro, era gíria usado por um carro, né? Para o jogador, qualquer coisa assim. Então ele fala assim, olha, vai ser muito difícil as pessoas entenderem isso aqui, né? Então você vê que ele já tinha uma preocupação em fazer uma coisa que pudesse ser compreendida posteriormente, né? Sem muita dificuldade, né? E então ele evita aquela gíria imediata e ele tenta fazer as coisas com referências que já são mais, que vão ficar, né? Que você já sabe que vão ficar. Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui pode passar e ouvir, e se ela for de samba, de querer ficar. É muito interessante isso, e eu me lembro como foi impactante quando o Chico apareceu, né? Nessa época eu estava terminando o ginásio, entrando no colegial, né? E eu estudava piano também, né? Eu estudava piano e no conservatório as minhas professoras, né? Era conservatório, estudava Mozart, né? Chopin não estudei, mas Mozart, Bach, né? E as minhas professoras, assim, completamente deslumbradas com o Olê Olá. Não chore ainda não. Como ele fez isso? Como ele fez essa música Olê Olá? Que coisa, né? Depois ela falando do Pedro Pedreiro, né? Enfim, é muito interessante essa entrevista para o Zusa. Como é que você começou e tal? Não, quer dizer, eu não me lembro nem como é que eu comecei a fazer música e tal, porque eu lembro perfeitamente, eu morava em Roma, eu tinha 8, 9 anos, que eu fazia música de carnaval e tal, então inventava música de carnaval, essas coisas assim, né? Que talvez lá em casa senti, talvez por causa dos meus pais e da turma, dos amigos e tal, sempre houve muita música em casa, entende? Principalmente sambas antigos e coisas assim, piano, entende? Daí eu fui mudando aos poucos, entende? Quer dizer, eu fui crescendo com esse negócio, ouvindo música, e já lembro de fazer coisinhas assim, de música de carnaval e besteirinha. Tocando desde violão? Pequenininho, não. Violão, aí que vem. O violão veio com o João Gilberto, né? Aí que vem violão, vem com o João Gilberto, não pessoalmente, eu conheci ele muito mais tarde, mas veio com as primeiras gravações do João Gilberto e o Vinícius. O Vinícius era muito amigo e ainda é muito amigo do meu pai. Nesse tempo eu tinha uns 10 anos e já ia em casa, cantava as coisas dele, as músicas dele, cantava com violão, aquelas coisas. Talvez por causa disso, então, ele despertou interesse quando saiu Chega de Saudade. E o Vinícius até então não tinha tido um grande sucesso popular como compositor popular e tal. Foi a primeira música, assim, de sucesso maior dele, né? Quando surgiu, eu logo vidrei no João. A maneira de cantar, tocar violão e tal. Até então não tinha tido um grande sucesso popular com compositor popular e tal. Foi a primeira música, assim, de sucesso maior dele. Quando surgiu, e eu logo vidrei no João, a maneira de cantar e tocar violão e tal. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são
de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio. Bom, e ele, quando perguntado sobre como começou a compor, fazer música, né, ele fala que já em Roma ele inventava as músicas de carnaval, né? Ele escreveu um livro recentemente sobre o período dele lá na Itália, né, que ele viveu lá com os pais, né? E ele fala sobre o impacto que o João Gilberto causou, né, quando ele aparece com Chega de Saudade, tocando violão, né? Que aí ele se interessa pelo violão, que ele começa a querer tocar, né? E o Vinícius de Moraes era amigo do pai do Chico, né? Frequentava a casa do Chico, né? Então tocava as coisas no violão, né? O Vinícius também é autor de músicas, né? Não só de letras, né? Ele tocava as coisas, né? E quer dizer, o Chico conhecia essas coisas, mas houve pela primeira vez uma música com letra do Vinícius fazendo sucesso e sendo um acontecimento, né? Porque mudou tudo, né? A partir do Chega de Saudade, tudo mudou na música brasileira, né? E isso é o que deflagra no Chico essa vontade, né, de compor, né, e de fazer música, né? Pelo menos essa impressão que eu tenho, né, que isso aí foi fundamental para ele. Ele disse que ele ficou hipnotizado, né, que ele era fanático, né? São palavras que ele usa, né? Fortes, né? Hipnotizado, fanático. Eu lembro que foi com o primeiro long play dele que eu fui tirando o violão, imitando a maneira de tocar mesmo. Uma faixa do primeiro long play aos pés da cruz. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor. Eu lembro que foi o primeiro LP. Eu fui tirando o violão, imitando a maneira de tocar mesmo, né? Tinha uma faixa no primeiro álbum que era Aos Pés da Cruz, né? Aos Pés da Cruz. O Orlando Silva gravou isso, o João Gilberto era muito fã disso, né? E o Chico segue falando, né? Aos Pés da Cruz tinha aquela batidinha no violão. Então fui pegando a batidinha e tal, né? Eu, um amigo meu, tudo de orelha mesmo, né? As Pés da Santa Cruz, que no começo tinha aquela batidinha no violão, então eu fui pegando a batidinha e tal. Eu e um amigo meu, tudo de orelha, né? Mas aí criou outra parte, entusiasmado por bossa nova, aquelas coisinhas todas. Comecei a fazer música daquele gênero e tal. Daí veio interesse por uma opção de outras coisas e outros tipos de música e tal. Tudo isso contribuiu para me influenciar um bocado. Assim. Desde jazz em menor escala. Tem algumas coisas que eu ouvi muito, como música clássica, por exemplo, mas e música de Beethoven, de Vivaldi, Bach e tal, mas não em grande escala. Em grande escala mesmo foi a música brasileira. Também houve música francesa, ouvi música francesa que me influenciou mais pela parte literária, entende? Das letras e tal. Sim. Agora, o que eu ouvi mesmo foi música brasileira, tanto antiga como nova, que quando veio... De toda espécie. Quando surgiu a bossa nova, aí achei que aquilo que era bom e tal, nunca mais ouvi. Né, Rosa e Noel Silvia, Ataúfo Alves e tal. Mais tarde que eu achei que podia haver uma... Você passou aquele fanatismo, movimento, eu era um fanático, eu era um dos primeiros, assim, a saber tocar batidinho no João Gilberto, era um sucesso nas festinhas. Ele sabia fazer o fazia isso também, certo. Já compunha meus negócios também. Naquele gênero todo, assim, meio, tanto a música como a letra no estilo, aquelas coisinhas. Os primeiros discos da bossa nova. Se você disser que eu desafino amor. E ele comenta depois o surgimento da segunda música, né, que foi o Desafinado, né, que não era a letra do Vinícius, mas que era mais radical ainda do que o Chega de Saudade, né? Ele comenta também isso. Depois do compacto do Chega de Saudade, veio o compacto Desafinado. E esse já causou mais
controversa ainda que tinha causado Chega de Saudade. Inclusive porque não tinha o nome do Vinícius. Desafinado é de Tom e Nilton Mendonça. E não tinha o nome do Vinícius, que era sempre uma coisa que punha um certo respeito. Apesar de combatiam João, combatiam tudo, mas Desafinado causou acho, mais impacto ainda do que Chega de Saudade. Um outro pulo, assim, entende? E eu, Desafinado nem quando saí correndo na loja, eu vi 10 vezes seguidas. Quer dizer, o negócio me entusiasmou mesmo. Você na minha Rolleiflex revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Tum, 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 tum. E uma outra coisa que o Chico responde também, né, é sobre o esvaziamento da bossa nova, né? Quer dizer, essa coisa que ele depois coloca, né, que a música popular é industrial, né, o consumo é mais rápido, né? Ele compara com a peça de teatro, por exemplo, o consumo de uma peça de teatro com o consumo da canção, né, que é tocado em rádio, na televisão, é usado em publicidade, né? A música popular é a mais industrializada das artes. O teatro, por exemplo, você pode encenar. Eu estou agora, por exemplo, musicando uma peça do Oswald de Andrade, que foi escrita em 1930 e poucos. A música, a peça que não foi levada, não foi levada, né? Ainda é nova, ainda é uma coisa nova. Agora, isso não quer dizer que a peça não subsistiu até hoje, ela não existiu até hoje. A peça foi gravada e tal. Não houve um consumo dela rápido. E a música, mais que qualquer outra arte, consome com uma rapidez terrível. Uhum. Qualquer criação artística é consumida pela indústria com uma rapidez terrível. Televisão, disco, publicidade. A música sucesso usa em propaganda de sabonete. Então, quer dizer, o consumo é rápido como não existe em outra arte. É muito interessante ver a consciência que ele tinha disso, né? E ele coloca o Vinícius, a parceria do Vinícius com o Baden como um momento novo, né? Um momento voltado de uma certa forma para o africano, para uma coisa afro e para uma coisa mais antiga, né? Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai. O Berimbau, por exemplo, tinha uma frase assim: quem é homem, o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Essa coisa era mais ou menos inédita, uma palavra. Dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Essa coisa era mais ou menos inédita, uma palavra. Embora Sérgio Ricardo já tinha feito o Zelão, coisa assim, mas vindo do Vinícius, isso é uma força nova. Já tinha feito o Zelão, uma coisa assim, entende? Mas vindo do Vinícius, isso é uma força nova para o pessoal falar, que o Vinícius fez e tal. Porque o Vinícius sempre foi um pouco o pai da bossa nova, talvez pela idade dele, é mais velho, o pessoal, todo um movimento muito jovem. E inclusive influenciando os compositores, mudando de parceiro e tal. E uma letra diferente. Aí ele vai falando sobre a coisa da canção de protesto, né? E sobre a diferença, e ele usa os diminutivos, né? Florzinha, não sei o quê, né? Que é muito usado na bossa nova, né? A coisa do beijinhos, né? Tudo em diminutivo. Ele comenta sobre isso em relação a uma coisa mais ativa,
né? Uma música que reivindica, né? Que aí vai começar a surgir a canção de protesto, mas daí o Chico, de novo, ele analisa também isso, né? E vendo que todas essas fases tem esse momento mais potente, né? Que depois vai sendo esvaziado pelo próprio consumo, né? Muito interessante. Você acha que a produção artística dos principais elementos da bossa nova sofreu um certo enfraquecimento numa determinada época? Sofreu, quer dizer, houve um certo cansaço e esgotamento de certos temas, principalmente assim, a época anterior à opinião e tal, anterior a Baden de início e tal. Houve uma espécie de vazio naquele tempo. Qual seria essa razão? O cansaço, né? A repetição de... Cansaço de quem produz ou de quem ouve? Cansaço de quem ouve, né? Porque quem produz, justamente, quem produz pode se cansar, entende? Mas tem sempre os outros que produzem nas costas deles, né? O movimento era muito bom, mas o pessoal partiu para... e apareceu uma porção de bobagem mesmo, baseado naquele negócio da bossa nova, e nas costas da bossa nova, aí porque é bossa nova, e que bossa nova foi coisa chata. O pessoal já está meio saturado de bossa nova, recorreu a música estrangeira e blá blá blá. E como a coisa dava uma ideia de meio frágil, de muito de amorzinho e tal, de florzinha, de anjinho e tudo em diminutivo assim, quando surgiu uma coisa assim meio violenta, como uma música de protesto, música engajada, música de reivindicação, a coisa puxou para o outro lado. Inclusive isso tem uma opção de motivos políticos também. Então, muito enraizado na música brasileira e tal, quer dizer, veio o reverso da medalha. Então, a música vive disso, né? De balanço para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Bom, e o Chico também, como muitos dos entrevistados pelo Zusa, né, fala sobre a importância do Lenny Dale, que é um bailarino, né, que vem dos Estados Unidos para o Brasil nesse período, né, e que trabalha com a Elis Regina, trabalha com um monte de gente, e depois vem se juntar a um grupo, isso já no meu tempo, nos anos 70, chamado Z Croquettes, né, e fazia um show de variedades, gay, né, com trans, é um negócio muito interessante, muito subversivo para o momento que a gente vivia na época, né? Então o Lenny Dale já está nesse período aí influenciando muito, né, a forma como os cantores se apresentavam, né? E engraçado porque é o contrário do João Gilberto, né, que era um cara só no violão, sentado ali na cadeira, né? E porque ele não senta no banquinho, ele senta na cadeira, né? É melhor para o violão, o João Gilberto. Mas é interessante isso. E ele comenta bastante do Lenny Dale e vários outros em outros podcasts. Vocês vão ver essas alusões aí. Muita gente fala do Lenny Dale. Algum artista estrangeiro que visitou o Brasil teria exercido alguma influência sobre os nossos nesse sentido? Mas o Lenny Dale, que é um grande dançarino americano e tal, quando ele surgiu, ele foi um troço diferente que ninguém imaginava. Ele conseguiu, dançando, atrair gente e tal, coisa que não tinha acontecido antes. Ele está acostumado a ver Gene Kelly, né, e Fred Astaire, né, nos filmes e tal. Agora, com música brasileira, ou era folclore ou era dança para. Agora, com exibição mesmo e cantando, ele exerceu grande influência, inclusive sobre a Elis Regina. Ela mesma confessa isso. Elis Regina estourou numa época em que a televisão está precisando mesmo de um enriquecimento visual da apresentação do artista. E isso, a Elis Regina é uma grande cantora. Eu dou as maiores méritos a ela, ela é afinadíssima, tudo bem, canta muito bem, todo mundo sabe disso. Agora, um dos grandes valores dela, de grande novidade que ela introduziu na televisão, foram os gestos, foram os passos, coisa e tal, que o Lenny Dale mais ou menos introduziu aqui. Antes dela, não me lembro de ter visto muito isso, o cantor, quer dizer, aqueles gestos tradicionais que sempre haviam e tal.
Agora, aquela comunicação visual que a Elis Regina conseguiu trazer a nosso público. Muito bom. Nunca jamais se viu tanto peixe assim. E o Zusa também pergunta sobre se o artista tem que ter uma vivência com o tema do qual ele trata na canção, né? E isso no momento em que a gente está tendo uma canção mais engajada, vamos dizer assim, né? Você tem, por exemplo, o Sérgio Ricardo fazendo música nordestina, né? Quando ele faz a trilha pro filme do Glauber Rocha, né? Deus, o Diabo na Terra do Sol, maravilhosa a trilha, né? E ele é um cara do interior de São Paulo, né? São José do Rio Preto, tá? Então o Chico está comentando isso, ele acha que pode ser, não necessariamente, mas enfim, é uma discussão interessante, né? Toda essa discussão sobre, no fundo, são discussões sobre programas estéticos, né? Opções que a pessoa toma, né, para compor, para criar a canção, né? Quase na totalidade das minhas músicas são coisas pessoais minhas que eu vivo e eu tenho experiência e tal. Agora, eu não posso generalizar isso e dizer que todo mundo deve fazer assim, entende? Eu admito que o Chito, morando em São Paulo, nunca tendo ido em São Paulo, possa cantar sobre o Nordeste, entende? Se ele fizer uma coisa bem feita, ele pode. Você admite que ele pode? Eu admito, eu não crio, eu detesto, eu não acho que seja. Eu acho que ele possa, ele tem uma vivência maior em uma cidade, criando um exemplo, ele tem uma vivência maior em São Paulo, ele pode contribuir mais, talvez, falando sobre a vivência dele, sobre as coisas que ele vive e as coisas que ele tem experiência. Porque se ele for falar sobre o Nordeste, por exemplo, ele vai ter que travar um conhecimento com o Nordeste indireto, quer dizer, a força da cognição dele e a novidade que ele vai dizer vai diminuir automaticamente, é claro. Ele não vai dizer nada de novo sobre o coisa. Agora ele pode encontrar, por outra maneira, ele pode ler um livro de Graciliano Ramos e encontrar uma forma musical que ninguém falou, uma nova de dizer uma coisa que ninguém disse, muito bonita. Então, porque ele fez isso, não me interessa. Se ele fez bonito, tudo tá ok. Acho que talvez pudesse fazer melhor ainda, que ele tem capacidade disso, pudesse fazer melhor ainda sobre a vida dele, sobre as coisas que rodeiam a dele, quer dizer, a vida pessoal que ele está vendo, o sujeito que anda na rua e tal. Agora, se ele fez e a coisa é boa, e é bem feita e traz alguma novidade, eu tenho que aceitar, estou obrigado a aceitar. E eu não crio limite, não faço objeção a nada assim nesse ponto. Sim. E a entrevista vai caminhando, o Zusa sempre instigando, sempre provocando, né? E lá no final eles falam sobre o sistema de composição. Agora, esse sistema que você fez você usa de compor, você fez por iniciativa própria ou alguém te ensinou, te orientou? Não orientou, não. Eu sempre gostei muito de música, sempre ouvi muita música. E ao mesmo tempo eu escrevi minhas coisinhas, fazer versinhos e tal. Eu acho que eu tenho uma atração pelas duas coisas. E dá às vezes para combinar. Eu sempre gostei muito de música. Eu falei sempre que gostei muito de música, eu sempre ouvi muita música. Simplesmente pela música, quando eu vi na peça. E sempre ao mesmo tempo sempre gostei de escrever minhas coisinhas, fazer versinhos e tal. Quer dizer, eu acho que eu tenho uma atração pelas duas coisas que dá às vezes para combinar. E para a gente encerrar, vamos destacar uma passagem sobre interpretação. Ver como o Chico tinha essa preocupação. Essa passagem é muito interessante. Essa preocupação com a interpretação, com a questão dos deslocamentos rítmicos, de nunca cantar uma música da mesma maneira. Muito interessante ele pensar isso já aos 23 anos. O meu gosto realmente é cantar uma música nova pela primeira, segunda, terceira, até 10ª vez, a gente sempre, ou para público novo. Então, é claro, então um aplauso maior no fim, um aplauso no meio, uma coisa qualquer assim, mas para mim isso é uma
satisfação, uma emoção, eu só como compositor. Quer dizer, eu senti que a minha música atingiu ali, plá, plá. Não porque eu dei um falsete, não porque plá, plá, plá. Que a música impressionou aqui e tal. Quer dizer, a grande emoção para mim mesmo é cantar música nova. Que a grande expectativa minha é essa. A grande emoção para mim é cantar uma música nova. A grande expectativa é essa. Uma música nova é uma coisa difícil para quem ouve e para quem canta, porque é difícil acostumar quem escuta e a gente é difícil de aprender também. E nós vamos cantar assim mesmo, uma música, um sambinha novo meu, esse tem nome, se chama Quem Te Viu, Quem Te Vê. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita, onde eu era mestre em sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu, ai, 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 procurando você. Pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante, onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, ai, 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 procurando você. Quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. O meu samba se marcava na cadência dos seus passos. O meu sonho se embalava no carinho dos seus braços. Hoje de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão, pra lembrar que sobra espaço no barraco e no portão. Hoje o samba saiu, ai, 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 procurando você. Quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe. De dourado lhe vestia pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza por que foi que um belo dia quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Hoje o samba saiu, ai, 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 procurando você. Quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor não dê na vista. Bate palma com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, ai, 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 procurando você. Quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Hoje o samba saiu, hoje o samba saiu, hoje o samba saiu, hoje o samba saiu, hoje o samba saiu. Bom, é
isso aí, chegamos ao final do Baú do Zusa. O Baú do Zusa, é muito interessante esse nome, né? Porque você tem duas vogais que se repetem, né? Em baú, AU, e Zusa, UA, né? E uma consoante em baú, que é o B, e uma consoante que é repetida em Zusa, né? O Z e o Z novamente, né? Interessante essas coisas cabalísticas. Espero que vocês tenham aproveitado. Nos vemos no próximo Baú do Zusa. Baú do Zusa é um podcast realizado pelos Institutos Sarê e Galo da Manhã, que trabalham pela democratização do acesso às produções culturais brasileiras. A entrevista com Chico Buarque foi gravada em 24 de julho de 1967. Essa e outras entrevistas registradas entre 67 e 69 são parte do acervo do Instituto Sarê. Todas as gravações foram feitas em fitas rolo, um formato pouco conhecido entre os ouvintes de hoje. Naqueles anos finais da década de 1960, Zusa escrevia seu primeiro livro, Música Popular Brasileira Cantada e Contada, lançado em 76 e relançado pela Martins Fontes em 2008, com o título Eis Aqui os Bossa Nova. Quase 50 anos depois, as gravações permaneceram guardadas em um baú de madeira maciça, que ficava no quarto do Zusa. O lugar escolhido indica o cuidado e o afeto que ele tinha com esses registros. Em fevereiro de 22, cerca de 2 anos após a morte do Zusa, o acervo foi coletado em seu apartamento em Pinheiros, São Paulo. Então, se deu o processamento, uma etapa que consiste em higienizar, catalogar, digitalizar e cuidar para que os itens sejam guardados de maneira que amplie ao máximo a sua existência. Em paralelo, brotaram ideias para aquilo que os especialistas chamam de ações de extroversão, que são projetos para democratizar o acesso a um acervo. Este podcast é resultado de um longo processo técnico que não se esgota aqui. Há muito ainda a ser produzido a partir dessa coleção. Se você se interessou por esse podcast, acesse o nosso site, nos siga nas redes sociais e venha conhecer a sede do Instituto Sarê e a Casa do Acervo, lugares de criação e de troca de saberes. Alô? Alô? 1, 2. Baú do Zusa é apresentado por Arrigo Barnabé. Montagem, Júlio de Paula. Narração e coordenação do acervo, Ângela Fileno. Pesquisa e contextualização, Edson Natália. Roteiro, Arrigo Barnabé e Júlio de Paula. Masterização, Felipe Juliano. Identidade visual, Denis Araújo. Participaram do processamento dessas gravações Ana Takenaka, Giovana Camargo, Carol Borges e Evandro Lima. Uma realização, Instituto Sarê e Instituto Galo da Manhã, 2025. Estou esperando esse livro aí.